pessoal, sou Bernardo Lins e trago hoje a segunda parte sobre a maquiagem da década de 1980 no Brasil. Mas antes de começar a apresentar essa história, a contar um pouco mais dessa história, eu quero pedir para você dar aquele like e se inscrever no canal. Não esqueça, ok? Bom, vamos lá. Quero começar falando sobre como eram as formas de divulgação. Naquela época não existia internet. Como será que os profissionais divulgavam seus trabalhos? A maior forma de divulgação dos trabalhos realizados pelos maquiadores era por meio dos créditos de seus trabalhos realizados e publicados em jornais locais e nacionais, ou nas revistas em que as empresas faziam a divulgação de seus produtos, ou ainda em revistinhas de comércio e revistas de moda e beleza. Em época na qual a comunicação não era fácil como hoje, cartões de visita eram distribuídos pelos profissionais e havia a possibilidade também de pagar as revistinhas para que divulgassem suas logos e endereços. Alguns profissionais mais conceituados que apareciam na televisão conseguiam realizar uma maior divulgação. Para ser mais conhecido, era necessário sair em alguma coluna de jornal ou revista, produzir alguma socialite ou celebridade, ou até mesmo realizar algum trabalho com modelos em ascensão ou uma matéria em alguma revista especializada. A editora Bloch era uma das maiores produtoras dessas revistas, tais como Revista Manchete, Fatos e Fotos, Sétimo Céu, Amiga, Carinho, Mulher de Hoje e tantas outras que a editora Bloch lançou. O Thomas Dourado, que eu comentei no primeiro podcast falando sobre a maquiagem de 1980 no Brasil, ele mora no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de conversar com ele e ele trabalhou, é um veteraníssimo nosso. Siga eles nas redes sociais. E quando a gente conversou, ele me contou bastante sobre essas revistas, porque ele trabalhou um bom tempo. E o que ele me disse? Foi uma grande escola, pois aprendíamos com a prática e com o auxílio dos fotógrafos, que nos orientavam o tempo todo. Como não havia editor de imagem, o trabalho deveria estar impecável, não tendo nenhum defeito. Vocês imaginem você fazer toda uma maquiagem e aí, na revelação, porque as fotos eram reveladas, a maquiagem não estava tão bacana. Todo o trabalho tinha que ser refeito. Então o maquiador ele não podia errar, havia um alinhamento com todos ali no estúdio. E o Thomas me contou muitas outras coisas também que eu vou citar mais na frente, ok? Bom, vamos falar sobre algo que é importantíssimo, que é maquiagem, moda e influência. Nós tivemos muita influência sobre a moda e, enfim, de vários caminhos que chegaram até a gente, várias vertentes que chegaram até a gente. Com o movimento feminista na década de 1970, diversas revistas, filmes e novelas influenciaram os consumidores, que passaram a ter padrões quase iguais. Certa imposição fez com que a maquiagem da década seguinte influenciasse para que essas pessoas tivessem o desejo de encontrar suas tribos ou grupos, diferenciando-se. A ideia era se destacar e ser criativo. A maquiagem, então, tornou-se intensa. Então, como que era a maquiagem da década de 1980? Brilhos, colorida, divertida e dramática. A ordem era quanto mais cor, melhor. Sobrancelhas mais espessas, diferentes da década anterior, que eram mais afinadas, e da década que estaria por vir, mais desenhadas. O menos nunca foi o mais na década de 1980. O mais era mais, ou muito mais. Os olhos revelavam uma grande representatividade e era uma parte importante, trazendo as referências dramáticas. Cores intensas, vivas, neon e escuras. Tudo junto e misturado, traduzindo a maquiagem desta década. O objetivo era definitivamente se destacar da multidão e expressar a sua própria criatividade. A moda, em geral, seguia também essa tendência. As roupas eram ousadas, extravagantes, exageradas e, muitas vezes, muito coloridas.
apareciam muitos resquícios da década anterior, de 1970, considerada a década do glitter, a era disco. A androgenia tomou força nos anos de 1980 e então todas essas informações sobre tendências de usos e costumes eram cabíveis para ambos os sexos. Podemos dizer que diversos movimentos musicais e seus representantes tiveram grande influência nos estilos de maquiagem. A moda punk, por exemplo, surgida nos anos de 1970, teve grande influenciadora da maquiagem, a cantora Siouxsie. Busquem nas redes sociais sobre a história de Siouxsie. Ela foi uma grande influência. Ela fazia umas maquiagens simétricas, em tons de preto, vermelho, ousada. Muito interessante pesquisar sobre essa cantora chamada Siouxsie. A banda dela, a primeira banda, chamava Siouxsie and the Banshees, cuja representatividade do protesto, ativismo, era uma make dramática, representação muitas vezes de mulheres fortes. Não há como não mencionar Madonna e Cyndi Lauper nesta década, que foram ícones representativos das cores pop da época. Era o conceito do quanto mais, melhor. Muita cor nos olhos, blush bem acentuado, máscara de cílios coloridas, delineadores e outros produtos com cores metálicas. Como o look mais louco e alternativo da Madonna trouxe mais novidades, ela criou uma atmosfera diferente dentre aquelas. Além disso, surgiram bandas de diversos estilos e movimentos musicais que influenciaram diretamente os looks. Então o punk, ele influenciou muito, o movimento punk ele influenciou muito na moda, na maquiagem, e a gente tem uma representatividade de bandas como Sex Pistols e o Ramones. Houve também um movimento que se chamou New Romantic, e a gente tem as bandas como Duran Duran, Eurythmics e Culture Club. Eurythmics, especificamente, com a cantora Annie Lennox, eu lembro que ela fazia umas maquiagens bem coloridas também, e trouxe uma representatividade muito interessante para todos nós, né? Para todas as pessoas que viveram naquela época. Nós temos a androgenia de Boy George, cantor do Culture Club, né? Que tinha seu figurino, um homem que se maquiava, independente da sua orientação, ou seja, a gente tem uma representatividade da androgenia muito forte através de Boy George. Tivemos também o movimento New Wave, que foi muito colorido, então a gente vai ter B52, quando as cantoras tinham um look visitado ali nos anos 60. A Flock of Seagulls também foi uma banda muito interessante. Aí tivemos o post-punk com o Cocteau Twins e o Bauhaus. Tivemos uma influência muito forte do movimento gótico, do movimento dark. Então bandas como The Cure, The Cult, The Mission, o Robert Smith, que é o vocalista do The Cure, ele também é um homem se maquiando com olhos pretos, batom vermelho, influenciou muitos jovens, muitas pessoas dentro da moda dessa época. E é claro que a gente não pode deixar de lado o rock, representado pela banda Pretenders, que tem como vocalista uma mulher. Estilos remanescentes dos anos de 1950 e 60, como o estilo rockabilly, foram revisitados nos anos de 1980. Necessário citar também a influência de filmes lançados na década tais como Flashdance, Procura-se por Susan Desesperadamente, que Madonna participa desse filme, Os Garotos Perdidos, A Lagoa Azul e muitos outros. A maquiagem saiu das telonas e ganhou as ruas. O Duda Molinos, no livro dele, ele cita sobre este período. Começa a ficar difícil dizer qual estilo que venceu na década em que o passado é constantemente revisitado. A poluição visual da década é total. Então agora eu vou contar para vocês como era a forma de atuação dos profissionais no mercado de trabalho. Era tudo junto e misturado. Alguns maquiadores em determinados momentos migravam de área, e uma grande parte deles que exerciam atividades em salão de beleza optou por ir para o mundo da moda, e os que trabalhavam com moda foram para a TV. Quem me relatou isso foi o grande maquiador, nosso querido Henrique Melo.
Aconteciam grandes montagens de teatro musical e de revista, produções com cantoras e atrizes no teatro e na televisão, que proporcionavam um amplo mercado de trabalho. Os desfiles de moda eram um pouco mais formais e chiques e alguns outros performáticos. Aconteciam os concursos de misses e os desfiles nos grandes magazines onde as conceituadas marcas lançavam seus produtos. Eu vou citar alguns nomes de maquiadores que se destacaram nesta época. Por favor, eu quero dizer que foram os que chegaram para mim, essas informações, né? Foram as informações que chegaram para mim e que eu quero homenagear todos os maquiadores que contribuíram para deixar um legado muito grande para todos nós. Aqui eu vou citar alguns, mas aproveitando para ampliar essa homenagem para todos os profissionais desta época. Então, nós temos ali, na década de 1980, o Guilherme Pereira, o Eric Rezepek, a Marlene Moura, Vavá Torres, que está na ativa, Marcelo Biuri, Múcio Catão, Lili, que é Aloísio Ferraz, que está na ativa, Adam Macigrande, também que está na ativa, e o Celso Lagos. Na década seguinte, destacam-se Duda Molinos, Cacá Moraes e Henrique Melo, entre tantos maquiadores que se destacaram também. Ok? Vamos falar agora como que era a relação dos maquiadores, manequins e modelos. Deve ser muito interessante. Vamos lá. O relacionamento que os maquiadores mantinham com as manequins e modelos era de amizade. Eles gostavam das profissionais e, por afinidade, tinham suas preferidas. Havia muito glamour nos desfiles. Nos backstages tinha os maquiadores que trabalhavam em salões badalados. Alguns profissionais contratavam a produção. A modelo e apresentadora Adriana Colim conta que naquela época havia menos quantidade de profissionais, porém com muita qualidade. Nós não dávamos sugestões. Sofríamos a beça com acessórios na cabeça que apertavam ou até mesmo grampos que machucavam. Neste caso, não havia abertura de dizer que não gosto disso ou daquilo. Raramente, a gente falava para valorizar o olho ou a boca. Na moda, isso acontecia muito. Nos concursos de Miss, acontecia menos. Tentávamos dar alguma opinião, porém, como eram famosos, a gente sempre chegava de mansinho, quando era concurso. Adorava que os maquiadores me fizessem. Era comum as modelos presentearem seus maquiadores com maquiagens importadas quando se tinha uma amizade maior. Eu pensava, isso é legal para tal maquiador, então vou levar para ele. Quando você tinha mais intimidade, ou já sabia o que ele queria, o que ele iria gostar e curtir, até que eu poderia usar tal produto em mim. Aí completou Adriana Colim. Os maquiadores, em geral, compartilhavam seus conhecimentos com as modelos, davam dicas de como valorizar os olhos ou a boca, quais os produtos que eram imprescindíveis para usarem no dia a dia, aplicavam forma de usar delineador, máscara de cílios e como desenhar as sobrancelhas. Desta forma, as modelos podiam estar preparadas para um casting, com maquiagem, porém, sem parecer que estavam maquiadas. Bom, pessoal, este é o podcast de hoje. Vou convidar todos vocês a assistirem os outros episódios dos outros podcasts no meu canal no YouTube, que é Bernardo Lins, maquiador e artista visual. Vocês podem me seguir nas redes sociais como Bernardo Lins, maquiador. E você pode ouvir este conteúdo em podcast através das principais plataformas. Ou se você não quiser, acesse meu site www.bernardolins.com.br/podcast, que ali você vai ter também muitos conteúdos, não só de podcast, como também de moda, como arte, enfim, ok? Então, até o próximo episódio. Tchau!